queiram falar alguma coisa no decorrer da exposição, e fiquem à vontade, pois será um prazer se eu souber responder ou puder ajudar ou contribuir, falar sobre o tema. Pois bem, mas antes, como diz qualquer pessoa, vamos do início. O CPC de 2015, ele trouxe várias inovações, mas outras não foram tão novas assim. A tutela provisória é uma delas, porque a tutela provisória, ela já existia. Ela não era unificada, mas já existia. A gente tinha lá no 273 e o artigo lá que previa uma antecipação dos efeitos da tutela, que a melhor técnica até se esvai um pouco desse conceito, mas não cabe aqui fazer controle de melhor ou pior técnica, mas a técnica que atenda a sua finalidade. Porque nós, enquanto advogados, assim penso eu, que a gente deve buscar a melhor forma de subtrair dos conceitos a sua eficácia e a sua finalidade. Então, voltando do início, eu queria só deixar um registro aqui, cara, um registro aqui, porque a doutrina brasileira, e aí eu falo academia, mas isso para explicar a advocacia, se preocupa muito em estudar o direito italiano, mas tem uma razão de ser. Existe um caso na Itália, de 1977, é o caso Capuano. Esse caso foi o seguinte, e envolve direito imobiliário, por coincidência. Esse caso foi a primeira condenação da Itália por demorar a razoável duração do processo na Corte Internacional. Aí, veja que curioso, em 77, na década de 70, uma pessoa comprou um imóvel com vista para o mar, e esse imóvel, depois de um tempo, vários outros imóveis ficaram circunscritos àquela propriedade. E a pessoa não conseguia nem ver o mar depois de um tempo. Então, ela fez uma reclamação, ajuizou a ação em 77, e em 83 saiu a sentença, ou seja, 6 anos depois, sendo que 3 anos antes, e aqui eu faço uma alusão à palestra do desembargador Wesson Rego, da releitura de interesse de agir, 3 anos antes, ela tentou de todo modo, de forma administrativa, resolver o problema, e ela não conseguia. Você perceba, eu tenho 74, tentativa administrativa, 77, ação judicial, sentença em 83, e o tempo correndo. Esse caso fez com que a Corte Europeia condenasse a Itália, o primeiro caso de condenação da Itália, da razoável duração do processo. E aí os italianos, por essa morosidade judicial já antiga e conhecida, resolveram estudar o Instituto. Aí você perceba, quando eu falar de tutela provisória, de urgência de evidência, que eu falo mais o seguinte, é necessário compreender porque ela existe. E ela existe por uma razão bem simples. O processo demora. Para o processo ter uma tutela logo no seu início, é preciso de mecanismos, aqui eu chamo de técnicas, para que a gente, aqui eu chamo com base no professor Mitidiero e no professor Marinoli, técnicas que antecipem o provimento jurisdicional. Ou seja, tutela provisória nada mais é que a inversão do ônus do tempo no processo. Só que não é qualquer inversão do ônus do tempo no processo. Nós, enquanto advogados, a gente tem que se preocupar no início do processo, no provimento do início, mas com eventuais recursos, seja nos tribunais estaduais, seja nos tribunais superiores. É para isso que eu me proponho a trazer esse tema para vocês, porque é com base nele que eu acho que algumas técnicas têm ficado um pouco, digamos, deixadas de lado pelos operadores do direito, não só advogados, como também os magistrados. Porque não adianta nada a gente falar de releitura do interesse de agir se a gente não tem uma decisão fundamentada com base no artigo 489, que impede a gente até de fazer um recurso devido. Então, essa parte introdutória é só para dizer a importância do Instituto, não só à luz do direito brasileiro, à luz do direito italiano, mas à luz como uma resposta efetiva para quem busca tutelar o direito efetivo. E, com isso, nós temos 2 requisitos constitucionais. E o Código de Processo Civil, no artigo 1º, ele propõe isso, né? Que a gente haja, que a gente tenha como norte a nossa Constituição. Então, a duração do processo, razoável duração do processo e o acesso à justiça são 2 requisitos fundamentais para que essa tutela tenha índole constitucional. E aqui eu já lanço mão de um fundamento fundamental. Se eu tenho matriz constitucional, em caso de violação, eu não tenho só recurso especial. Eu posso ter um recurso extraordinário. Por que não? Se eu tenho um bem constitucional, perceba que se eu pensar lá na frente, eu posso levar minha matéria não só para o Tribunal Estadual ou para o STJ, eu posso levar para o Supremo também. Então, algo que se deve pensar
quando você traz esses requisitos. Então, fixei a premissa da importância da tutela provisória para a inversão do ônus do tempo, falei da sua índole constitucional, e agora eu quero dizer aqui, e já me afastando do lado histórico, porque eu considero importante, mas hoje não é fundamental, eu quero dizer aqui o que o Código se propôs. Então, a minha finalidade aqui é entender e destrinchar tutela provisória no CPC de 2015. Primeiro, tutela provisória, pense como gênero, que se divide em duas espécies, de urgência e de evidência. E a urgência, a tutela de urgência, ela pode ser cautelar, ou assecuratória, como alguns chamam, ou pode ser satisfativa ou antecipada. Perceba que, anteriormente, no Código passado, e eu não vou me ater àquelas discussões anteriores, havia aquela discussão cautelar, antecipada, cautelar, antecipada. O que eu quero que os senhores entendam, que possa colocar em prática, é o seguinte. Hoje o Código, e eu vou falar lá na frente também, é porque eu antecipo alguns argumentos para ficar mais claro depois, acredito eu. Hoje o Código, ele unificou a tutela cautelar e a tutela antecipada. Os requisitos são os mesmos. Quais são os requisitos? E aqui eu falo em português, deixando o latim de lado, porque o Código mesmo fala em português. Probabilidade do direito, perigo de dano ao resultado útil do processo, que é aquele perigo mora ou fomos uniores. Então, assim, o Código, ele pegou a tutela provisória, dividiu em duas, urgência e evidência. A evidência, eu vou deixar um pouco de lado agora, mas já antecipo que qual a diferença da tutela de urgência e evidência? A evidência não exige perigo na demora. É só probabilidade do direito, né? O seu requisito fundamental, que é no 311 e nos seus incisos que estipulam os pressupostos para que ela seja concedida. Mas qual é a ideia da tutela de urgência? Eu inverter o ônus do tempo, desde que o autor, munido de documento, veja, e aqui eu uso muita matéria probatória para nós advogados, porque muitas vezes a gente pede sem provar. E é um ônus nosso de quem alega provar o que aquilo tem. E aqui eu estou fazendo como regra geral. Tudo bem que tem exceção do consumidor e inversão do ônus da prova. Mas olha o cuidado que eu tenho. Se eu levo ao juiz, e aqui, repito a exaustão, como advogado, e vocês advogados, se eu levo ao juiz uma matéria que eu julgo que é provável o direito, que eu tenho um perigo na demora, eu tenho que provar que o direito é provável, eu tenho que provar que eu tenho um perigo na demora. E se eu não tiver esses elementos, que eu pleiteio uma audiência de justificação, de alguma forma que o Código prevê, que é um mecanismo também para fomentar a ideia e assentar o direito para o juiz, para que ele se sinta mais confortável. E aqui eu faço um alerta. Então, já falei que a tutela provisória se divide em urgência e evidência. A de urgência é cautelar e antecipada. As duas são fungíveis, previsto pelo Código. Antes tinha discussão se havia de mão dupla ou de mão dupla, mas aqui vamos ficar nesse... Há a possibilidade de fungibilidade. Se eu pedir uma, pode ser outra. Se eu pedir outra, pode ser uma. Isso a doutrina também entende bastante isso, apesar do Código só ser de uma via só, mas por seus requisitos os mesmos, talvez pela finalidade, olhando a Constituição como a tutela efetiva do direito, a gente consiga defender esse tipo de coisa. Agora, veja só, a tutela ela pode ser concedida, ela pode ser antecedente ou incidental. Antecedente, é importante aqui frisar isso aqui também, porque quando fala em estabilização, isso é um ponto importantíssimo. Quando a tutela é antecipada, antecedente, ela é concedida antes do pedido principal, que é uma inovação do novo Código, que ele traz essa novidade para a gente. A grande questão é o seguinte, o Código e a tutela incidental, que é no decorrer da petição. A gente junta a petição, já com os pedidos completos, e no meio da petição a gente pede aquela tutela de urgência. Repito, os requisitos são os mesmos. A grande questão é o momento. Antecedente, que é antes do pedido principal, e incidental. E antecedente só para tutela antecipada ou satisfativa. Então, o Código, com isso, quando ele fez essa opção pela unificação, e aí eu acredito e aqui vejo enquanto advogado, muitas vezes a confusão, é cautelar, é antecipada, é cautelar, antecipada. Eu penso o seguinte, que a gente tem que focar, tudo bem que a cautelar é para assegurar um direito, é uma assecuratória, o devedor está dilapidando o patrimônio, a gente quer que ele bloqueie aquele patrimônio, ressaltando que as cautelares específicas nominadas do Código passado foram excluídas, muito embora haja previsão nominal dessas cautelares,
no 301. Então, eu arresto os bens dele para garantir uma futura execução. Então, isso aqui é importante, mas o mais importante é eu saber o seguinte: eu pleiteio uma tutela eu preciso de uma tutela de urgência. É cautelar ou antecedente? Esqueçam isso. Pense assim: eu tenho probabilidade do direito, eu tenho o perigo da demora, pronto. Depois que eu faço esse dever de casa, eu vejo se ela, na minha visão, fica isso muito mais fácil de você identificar esses pontos. E aí você consegue, através dos requisitos, através da matéria probatória que você há neles, você consegue, de alguma forma, ou melhorar ou demonstrar. E aí o código, como eu falei, não prevê aquela cautelar específica, muito embora existam alguns nomes lá, arresto, sequestro e tudo mais. Tem duas exceções que eu trouxe aqui, que é a cautelar de atentado e a produção antecipada de provas, que se confunde com um pouco com a tutela cautelar. Mas, como eu te falei, a importância para a gente, para a nossa prática, é identificar os requisitos. E eu percebo com muita frequência que a gente não identifica direito. Probabilidade de direito não é a letra da lei apenas, é o enquadramento da letra da lei com a probabilidade. O perigo da demora não é só falar que é perigoso ou vai demorar o processo. O perigo da demora é falar que, naquele caso específico, a gente precisa. Porque, senão, a gente vai ter aquela decisão padrão. Havendo necessidade de dilação probatória, aprecia o pedido depois. A gente tem que colocar no processo, no pedido, nos autos, aquilo que, de fato, a gente precisa para que esteja uma providência jurisdicional efetiva e que seja fundamentada no 489. E que, de alguma forma, e aí eu falo para os senhores, que o juiz se sinta confortável a dar. Até porque a tutela antecipada ela tem um requisito negativo. O que é o requisito negativo? Ela não pode ser irreversível. Óbvio, tem exceções. Mas vamos para a regra geral, que fica mais fácil discutir. Ela não pode ter requisito negativo. Ela tem que possibilitar a sua reversibilidade. E aqui, a gente tem que demandar no judiciário, mas como o desembargador bem falou na palestra retrasada, a gente tem que demandar com responsabilidade, porque se a tutela for desprovida, for revogada depois, a responsabilidade é nossa. A gente está lá, a gente tem essa previsão no 302. Então, a gente tem que tomar cuidado, não só para pedir e comprovar, mas as consequências dela. Demande com responsabilidade, mas peça por urgência também com responsabilidade. Não é qualquer urgência. Então, temos que tomar bastante cuidado. Mas vamos lá. Um passo importante, aí já me encaminhando para a cognição da tutela, porque eu falei os requisitos, falei os momentos, falei quais são as espécies da tutela provisória. E aqui eu vou me pontuar na ideia da tutela de urgência, porque de evidência eu deixo um pouco para depois. Como é que o juiz avalia aquela tutela? Primeiro que é a parte de cognição. E essa cognição, o professor Carlos Watanabe fala sempre, o professor titular da USP, um especialista em cognição, é importante saber. Porque, como eu falei, não adianta só pedir sem provar. É saber como primeiro que não existe uma teoria de cognição do juiz. Hoje, o juiz julga, tem os parâmetros lá, quando eles fazem o concurso, tem a prova de sentença, tem as ideias lá. O 489 veio para ajudar, que é a fundamentação da sentença e das decisões judiciais, mas uma regra de cognição não existe. Mas na tutela de urgência, como se sabe, a cognição é sumária, ou perfunctória, ou seja, é uma cognição baseada no juízo de probabilidade. Perceba que eu não estou falando verossimilhança do código passado, porque eu estou dando asa ao código novo, que não é tão mais novo assim. Então, as tutelas provisórias, elas são julgadas com base em cognição sumária. E aqui eu já lanço uma outra premissa. Cognição sumária faz coisa julgada? Então, a resposta não é absoluta aqui, porque existe discussão. Então, perceba que a gente está num terreno novo, que tem consequências inúmeras e que a gente não pode achar que a resposta somente está no código, até porque o artigo 1º fala da leitura do Estado constitucional. E, aliado à prática, ele é um grande vetor em eventuais recursos que possam surgir. Então, falar da cognição do juiz, da parte do juiz, percebam, muitas vezes no escritório a gente faz o pedido, tem matéria probatória, tem a probabilidade do direito, tem o perigo na demora, e a decisão é assim dos magistrados, e aqui eu não estou falando especificamente do Rio, estou falando de forma geral. Sei que é exceção, mas e a gente tem que tocar na ferida. Defiro tutela de urgência.
pois presentes os requisitos. Meus amigos, me perdoem, mas isso não é decisão judicial. Isso é decisão judicial. Ela tem um vício intrínseco na letra do código, no 489. Então, se a gente se acostuma a achar que isso, por a gente ter ganhado aquela decisão naquele momento do processo, é uma decisão, a gente pode sofrer um recurso da parte contrária e anular a decisão para que ela seja fundamentada. Então, a inversão do ônus do tempo, perceba que vai criar um arcabouço de mecanismos da parte contrária para demorar também. Então, a gente precisa entender que a gente tem que pedir, mas também tem que exigir que o magistrado, não raras vezes a gente pode... Eu confesso que uma vez eu embarguei decisão assim, para que fosse fundamentada com risco de agravamento. Porque eu preferia demorar um pouco e ter uma tutela efetiva do que ficar na insegurança de eventual recurso da parte contrária para que a decisão continuasse. Né? Outra coisa importante é que ela pode ser a qualquer tempo modificada. Então, assim, se ela pode ser a qualquer tempo modificada, eu penso que, como advogado, a gente pode a qualquer tempo pedir. Desde que haja os elementos oriundos. Porque, às vezes, não era urgente naquele momento, se tornou urgente depois. Então, a gente tem que utilizar a técnica ao favor da prestação da tutela. Porque se a gente tem como premissa que a tutela provisória, ela tutela direitos, e tutelar direito é uma resposta efetiva, e se eu entro no judiciário, é uma resposta da jurisdição que eu escolhi, em razão da inafastabilidade, então eu tenho que saber que eu posso pedir a qualquer tempo e eu posso ser revogado a qualquer tempo. Porque da mesma forma que o direito é provável, depois que o réu se defende ou não se defende, o juiz pode pensar de outra forma, com algum elemento novo, e revogar a tutela. Então, essa é uma nota digna. Outro ponto importante. Aqui, eu queria fazer um tema que eu falo muito, e ele se aplica a tudo. E muita gente tem um pouco de preconceito com ele, que é o princípio da cooperação com tutela provisória. E aqui eu explico. O princípio da cooperação, eu digo aos senhores, ele não pode ser aquele princípio do artigo 6º, que as pessoas vão dar as mãos como partes e vão compor o litígio e vai estar tudo certo. O princípio da cooperação, à luz da doutrina também e da prática, que você pode utilizar isso, é, na verdade, o papel do juiz com as partes, não das partes com o juiz. Pode ser das partes com o juiz, mas, como regra, do juiz das partes. E eu aviso aos senhores como. O artigo 297 fala o seguinte: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Percebam, eu, parte. Juiz, 297, eles não estão cumprindo, a multa não está funcionando. Se aumente a multa, faça alguma... Por favor, eu tenho um código aqui ao meu redor. Isso é cooperação, gente. O artigo 6º, o artigo 6º exige que o juiz vele pelo contraditório, que a decisão seja justa e efetiva, e de mérito, que é a decisão final. Então, olha só que mecanismo a gente tem pensando no futuro. Deu tudo errado no meu pedido. Meu pedido foi negado, eu citei o 297, citei o artigo 6º do CPC, o pedido foi negado, sentença improcedente, o tribunal negou o provimento ao meu recurso, eu posso ir para o STF, posso tentar ir para o STF, quem diz não sou eu não só. Quem diz é Antônio Passo Cabral, é Luiz Guilherme Marinoni, é Daniel Mitidiero, é Fred Didier. Então, assim, são pessoas que encampam a tese que, se isso for violado, se esse dispositivo for violado, eu tenho espaço no STF também, não só no STJ. Então, eu abro, e aqui eu repito, para advogados, eu abro o meu leque de tentativas. Perceba, eu estou em busca da tutela do meu direito. E em busca da tutela do meu direito, eu preciso de mecanismos e técnicas para alcançá-los. Então, eu penso que isso é uma forma bastante importante para que a gente use nossas petições e que, de alguma forma, a gente atribua eficácia à letra do código. Não só aquela letra fria, mas o positivismo, de alguma forma, já passou, mas que a gente consegue interpretar e consiga alçar decisões que, de fato, promovam a efetividade. Não só do direito do nosso cliente, do autor, do réu, mas que abarquem o código como ele exige. E aqui eu queria tratar aqui, eu fiz uma espécie de plano de apresentação, para não fugir um pouco do tema, sobre a coisa julgada. A tutela provisória ficou um assunto da moda, logo quando lançou, sobre
a estabilização da tutela. Deixa eu falar sobre o recurso cabível, depois eu falo da estabilização. Existe uma polêmica muito grande quando a gente pede a tutela provisória e o juiz fala que não vai apreciar porque não houve contraditório. E aí a gente agrava e o tribunal não conhece o recurso, mesmo estando na hipótese do 2015, inciso 1º. Aqui tem um detalhe importante. Pensem comigo. Se eu peço uma tutela provisória de urgência em caráter antecedente, como exemplo, provisória gênero, urgência, momento antecedente, eu acredito que eu tenho probabilidade do direito, perigo de dano ao orçador do processo. Se eu não provo ou não deixo de provar, ela pode ser concedida antes da oitiva do réu. E perceba, é uma das poucas hipóteses que o contraditório é deferido, que é o que chama de liminar, que é liminar natural da parte. Então, percebam, eu posso conceder sem ouvir o réu. O código me permite. Se o juiz não aprecia porque quer ouvir o réu, ele simplesmente, no meu modo de pensar, no modo de pensar do professor Didier, até no modo de pensar do professor Alexandre Câmara, que é desembargador do tribunal, ele versou sobre a decisão de tutela. E se ele versou, se os senhores pegarem o caput de 2015, vai estar lá, das decisões que versarem sobre cada agravo de instrumento. Então, se ele versou sobre, cabe o agravo de instrumento. Se o tribunal não concede por outros motivos, a gente tem que buscar mecanismos para que efetive essa situação. Pela questão que a gente não pode também, se ele não apreciou, apenas esperar o réu. A gente pode, em agravo também, pedir a tutela antecipada recursal no 995, que é um direito da parte e que visa a efetivação do direito. Então, isso eu acho que é um aspecto importante, não pode ser deixado de lado. As decisões interlocutórias já houve a mitigação da ministra Nancy Andrighi lá no STF, no STJ, mas a gente tem que entender que a gente tem direito à tutela provisória, pelo menos a apreciação dela, e se ela não for apreciada, eu tenho direito ao recurso, que ele seja conhecido e que, se for desprovido, mas que ele seja conhecido e, se for o caso, que o juiz de primeiro grau ele possa decidir da melhor forma para o processo. Então, eu acho isso importante, eu acho isso tem que falar, tem que reverberar na advocacia, porque tudo bem, você deixou para apreciar depois, ok, mas você decidiu. Ou melhor, você versou. E a palavra versar é o que basta para o agravo do instrumento do 2015, inciso 1, pois é assim que consta no caput. Outro ponto aqui importante do recurso cabível. Então um tema que palpita bastante quando veio a tutela provisória foi sobre a estabilização da tutela. Na prática, eu percebo, as pessoas percebem, os amigos percebem que ela tem sido pouco utilizada, a estabilização. E alguns elementos indicam essa pouca utilização. Primeiro, porque o Código passado nos acostumou, ou culturalmente a gente se acostumou, a fazer a petição e já pedir na petição com o pedido principal a tutela de urgência, ou seja, de forma incidental. Então, quando eu possibilito a propositura de uma tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, que é a única hipótese que pode estabilizar, tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, essa que pode estabilizar, eu criei algumas confusões no código e na sua aplicação. Primeiro, se eu faço um pedido, sem fazer o pedido principal, eu posso aditar depois, se for concedido, ou emendar nas hipóteses legais. Se eu faço o pedido e o juiz concede minha tutela de urgência. Vejam que quando ele concede a tutela de urgência, eu até vou ler o artigo aqui, porque eu acho importante trazer isso, que é uma coisa que tem dado muito, tem soado muito, tem reverberado muito, na verdade, esse tema, que fala o seguinte: o artigo 304 do CPC, ele fala que, depois de concedida a tutela de urgência antecipada, os efeitos vão se estabilizar, salvo se o réu não interpuser recurso. Aí você perceba, se eu não interpuser recurso, não estabiliza. Mas e se eu contestar?
estabiliza? Se eu impugnar, estabiliza? Até o professor Alexandre Câmara, e aí eu cito ele de propósito, porque ele é desembargador do Tribunal do Rio, e aí eu acho que cabe para a gente muito mais, ele pensa o seguinte, ele acha que o recurso se divide em dois, o estrito e o lato sensu, e que o estrito seria o recurso cabível do Código, e o lato no sentido de que qualquer impugnação àquela decisão deixaria de que estabilizasse aquela demanda, mas o Código fala em interpor recurso. Quando eu uso interpor recurso, infelizmente, eu enquanto réu, para não estabilizar uma demanda do autor, eu recorreria. Então, perceba que, por cautela, ou por medo, digamos assim, até para evitar problemas, eu recorro, contesto embaixo, porque muita gente aqui, eu já falo aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu já contestei, já recorri e deu certo, mas sempre recorrendo porque, por cautela, é o cliente que está em jogo, é o nosso cliente que está em jogo. Imagine, né, uma ação imobiliária que a gente teve a suspensão de pagamento e a gente quer que retorne o pagamento e a gente simplesmente, por acreditar que o recurso não é recurso do tribunal, a gente não recorra. Mas eu acho que não foi a finalidade do Código. Porque, percebam, se o Código limitou o uso do agravo de instrumento nas hipóteses do 1015, por que será que ele incentivou o seu uso na hipótese de estabilização da tutela? Então, perceba, o juiz concedeu para não estabilizar, e aqui, se ele conceder urgência antecipada, né, que não tem cautelar e nem tem forma incidental, se ele concedeu, por que será que eles deixaram que eu agravasse e levasse mais recursos para o tribunal? Então, assim, isso é uma situação que realmente há uma divergência grande, até hoje. O STJ julga para todo que é lado e não há uma, como é que eu posso dizer? Eu não consigo falar com muita tranquilidade de um entendimento dominante e um entendimento que eu me sinta seguro. Até porque, dizendo o professor Marinoni, mais uma vez, ele fala que uma das grandes profissões hoje, no século XXI, é ser consultor jurídico, né? Porque, além de tudo, você tem que ter uma elasticidade em explicar isso para as pessoas que te consultam sobre como o tribunal vai entender. Até o professor Daniel Amorim costuma dizer que o tribunal é um tribunal gerúndio, né? Está entendendo e, às vezes, não entende de nada. Muito embora temos magistrados maravilhosos que realmente levam isso. Mas eu estou falando aqui, gente, é um alerta, o cuidado, né? É o cuidado, a gente não sabe como vai ser o entendimento. Então, aqui, eu não estou falando de individualidades, estou falando de entendimentos. E entendimento é colegiado, então muda de uma hora para outra, infelizmente, né? E com o precedente vinculante do 927, que veio com o código, se não está naquelas hipóteses, o pessoal não mantém. Então, assim, rola um arcabouço de situações. Então, assim, só um cuidado nisso aqui. Então, por isso que eu acho que quando o código fala de recurso, eu acho que ele não quis dizer que era para interpor recurso. Eu baixaria uma impugnação ou contestação. Mas, por cautela, eu acho que talvez valha isso. Para que não se estabilize, né? Muito embora, se o réu falar, não vou contestar, não vou recorrer, não vou fazer nada, a ação se estabiliza? Aquele pedido estabiliza? Se estabiliza. Temos um outro problema. Faz coisa julgada? Não faz coisa julgada. O código prevê no parágrafo 6º. Mas o código fala que até 2 anos a gente pode propor uma ação para revisar aquela tutela concedida ali. Mas e após 2 anos? Faz coisa julgada? Perceba, coisa julgada, a gente pressupõe, pelo menos até o que a gente entende, a gente pressupõe uma cognição exauriente. A tutela provisória foi em cognição exauriente? Não. Ela esgotou os meios? Não. Pelo contrário, eu pedi, o juiz concedeu, o réu não recorreu, eu não aditei, estabilizou. Então em tese, acabou ali. E aí, faz coisa julgada? E aí, sim, esse é um ponto que a doutrina e a gente precisa tomar cuidado também, porque a gente, de alguma forma, se passar por isso, a gente tem que saber como se preservar. Uma coisa é certa. Depois da estabilização, até 2 anos, a gente pode rever. Isso aí está tranquilo. Para algumas pessoas, para alguns doutrinadores, e aqui eu cito o professor Mitidiero, fala que esse prazo
Primeiro que é inconstitucional, porque ele viola o acesso ou a justiça para rever aquela decisão depois, e ele só deixaria de existir aquela revisão daquela tutela se o prazo de direito material, prescrição e decadência tivesse alcançado. E aí eu não poderia mais rever. Mas fora isso, eu não poderia rever aquela decisão nesses 2 anos. E tem gente que fala o seguinte, não faz coisa julgada após 2 anos, mas eu posso propor ação de revisão sempre. Qual o fundamento? Não teve cognição exauriente e, portanto, a cognição sumária não pode deixar que a decisão fique estável o resto da vida. Então, são várias posições. Eu trouxe aqui a majoritária, fala que é 2 anos, tranquilo, e que depois de 2 anos não pode mais rever e não faz coisa julgada. Mas depois de 2 anos também perdeu. Não tem mais como fazer. Então, é um cuidado bastante, porque nós, enquanto réus, sou réu. Não vou contestar, não. Se passar 2 anos e 1 mês, pode ser que o réu te procure para mudar alguma coisa, por algum impacto que surgiu naquilo ali, e você ajuize, tente rever e tal, mas pode ser que o entendimento seja firme nesse sentido, que você não tenha o interesse de agir para propor pela demanda, porque o prazo já tinha esgotado e tudo mais. Então, vamos lá. Já falei aqui. Então, assim, percebam que eu me aproximo dos 35 minutos aqui falando. Percebam que a tutela provisória ela vem no sentido, lá do início daquela premissa firmada, de que o processo não seja moroso. Então, se o advogado, autor e réu, for diligente no sentido de preencher os requisitos, de verificar os recursos cabíveis, de saber as hipóteses de estabilização, o que é preciso para que não estabilize, deixando de lado um pouco a da evidência, porque não faz menção ao requisito da urgência, e sim na propriedade de direito, nós temos condições de obter uma tutela provisória, efetiva, e dar o direito, naquele momento, para o cliente. Percebam que a gente hoje, e eu falo a gente assim, eu sou de Sergipe, e o Brasil são 27, né? Então, a gente tem situações diferentes em diversos estados. Se pega o CNJ em números, você percebe proporcionalmente que alguns estados são mais litigantes que o outro, que a execução fiscal predomina no nosso país, em termos de demanda judicial. Mas o processo é moroso, isso é um dado, né? Então, para que eu, de alguma forma, eu antecipe esse tempo, eu invento esse ônus do tempo, eu preciso dessa técnica antecipatória para que eu, com direito tutelado, eu consiga dar a resposta ao meu cliente ou defendê-lo dele se ele for réu. Até porque eu estou falando muito de autor, mas o réu pode bater também, pode indicar também se o preenchimento das provas, porque eu, sinceramente, acho fundamental a prova na tutela provisória. Porque a probabilidade de direito vem com a prova. Talvez, às vezes, você nem produza mais prova depois. Se não for testemunhal, você nem produza mais prova depois. Com a notarial também, você consegue aquilo ali tudo. Então, vamos colocar a prova ali. E a gente já alegou, o ônus é nosso, pelo 373, e a gente já sabe. Então, é isso. E aí, falei esses parâmetros que eu queria trazer para vocês, para que a gente abrisse um pouco nosso leque de técnica da forma da tutela e também a forma de chegar no STF e no STJ, com base nos requisitos constitucionais, nos requisitos do Código, porque defiro, presente os requisitos, não é uma decisão, mas com fundamento do 489 e tudo mais. Aí eu pensei aqui, e eu pensei em trazer para os senhores, eu sei que os senhores têm uma vasta experiência no direito imobiliário, sei que, enfim, esse grupo aqui é forte, né? Fátima, Sidney, sei que vocês aqui, enfim, são bem unidos, eu fico muito feliz, inclusive, eu reitero o meu agradecimento por participar aqui. Eu fiquei pensando aqui, porque perceba, se eu tenho essa técnica bem conceituada na cabeça, eu sei os riscos que ela me traz sendo autor e réu, eu consigo, de alguma forma, transpor essa técnica para qualquer lugar do processo. Para qualquer lugar. Seja no inventário, seja no direito imobiliário, que eu vou falar aqui agora. E aqui eu trago, eu acho que um ponto bastante importante, eu peguei aqui, é das tutelas possessórias, né? As tutelas possessórias,
com um código novo, reintegração, manutenção, até o interdito provisório, veja só, a reintegração e manutenção de posse é tutela provisória, a sua finalidade. Mas perceba que aqui eu preciso diferenciar dois requisitos fundamentais. Se ela é força nova ou se ela é força velha. Mas se tanto um quanto o outro desconfigura a tutela provisória em si, não. Por quê? Porque se eu for força nova dentro de 1 ano e dia do esbulho ou turbação, eu tenho e se eu tiver a prova da posse, eu já tenho, eu só preciso, o perigo da demora é presumido. Perceba, a prova da posse é minha probabilidade do direito e o perigo da demora é como já existisse. Então, é como se a força nova de 1 ano e 1 dia, ela subtraísse a existência de demonstração do requisito de perigo da demora. Tá, mas eu comi bola, deu errado, não fiz em 1 ano e 1 dia. Vai força velha. Qual o prejuízo? Em termos de técnica, eu vou ter que provar o perigo da demora. Porque perceba a finalidade. Eu acho que foi o seguinte, olha, se em 1 ano e 1 dia ele entrou, é porque ele está com... O perigo da demora é evidente. Evidente e evidência. Passou 1 ano e 1 dia, força velha, eu mantenho a proteção da tutela provisória para eu recuperar essa posse, ou manter essa posse, mas eu tenho que provar a probabilidade, o perigo na demora. Porque a probabilidade do direito, em tese, é a prova da posse, né? Então, essa é a questão primordial. Então, eu tenho a proteção liminar, a proteção provisória em ambos os casos. Eu tenho isso bem delimitado, bem delineado. A grande questão é que o que muda são os requisitos. Não perceba, eu tenho um código que prevê a tutela provisória, eu tenho procedimentos especiais no código, mas que os requisitos, se vocês pararem para pensar e analisar, são provisórios também como código, que eu preciso confirmar depois. Porque qual é o sonho de tudo que é previsório? Se tornar definitivo. E como eu me torno definitivo? Através de cognição exauriente. E todo providente provisório, como falei aos senhores, é a partir de análise perfunctória. Outro ponto, aí também o interdito probitório, que eu falei aqui também. E eu também trouxe aqui como exemplo, já no direito imobiliário, da exceção do contrato não cumprido, do 476 do Código Civil, em que eu não posso exigir o adimplemento de outra parte se eu estou inadimplente. E com base nisso, eu posso ir para o judiciário, provando que eu não estou inadimplente, e falando que ele não pode me cobrar de algo que ele não fez. Mas mas percebam, com base no 294 ao 311 do CPC, que é o Poder Geral da tutela provisória, é a seção da tutela provisória. Então, assim, nós temos uma arma primordial para usar em qualquer caso. Eu peguei aqui a ação de contrato não cumprido, porque, assim, é evidente. E eu não vou esperar o término do processo para que aquelas cobranças ou aquela exigência de algo aconteça. Porque estamos há 2, 3, 4, 5 anos. Eu posso inverter essa exigência e suspender logo no início, desde que presente os requisitos. Isso é importante, a presença dos requisitos para isso. Outro aspecto aqui também, eu até peguei um caso aqui, tive a curiosidade de pegar um caso aqui, foi um caso interessante aqui no Rio de Janeiro. E aqui eu não estou entrando nem na discussão do direito material, que é a área dos senhores. Estou entrando mais na parte processual. Uma ação declaratória de direito real de habitação. Veja como foi o caso. Se quiser, depois eu mando de para os senhores. A herdeira tinha 25% do imóvel e os outros herdeiros 75%. Esses herdeiros, 75%, queriam vender o imóvel. A de 25% era casada com o pai dos outros herdeiros, mas eles não são filhos dela. E ela queria permanecer no imóvel pelo direito de habitação. E queria impedir a venda. Ela foi, ingressou em juízo, pediu para ser reconhecida o direito de habitação, que se suspendesse a venda. Tranquilo. A sentença foi de improcedência. A tutela foi revogada. Só que no acórdão no Tribunal de Justiça, o desembargador reconheceu como direito real de habitação dela, confirmou a tutela provisória, concedeu novamente a tutela provisória, e aí, se tiver recurso, não vai ter efeito, produzido imediatamente aquele efeito, e garantiu a ela o uso do bem, a
fruição do bem. Era uma pessoa idosa, ela realmente, enfim, nos autos, a matéria probatória demonstrava que ela não tinha, eu não vi o processo todo, mas pelo voto, pela ratio do voto, ela tinha aquele direito. Então, assim, perceba que, mais uma vez, a gente importou uma técnica geral do código, que está lá no 294 e seguintes, para uma situação de direito de habitação que pode ser colocada para os contratos imobiliários, para ação de despejo de processo de garantia, que já é previsto pela locação. Mas o que eu quero mesmo mostrar é que, com base naquela técnica, e a gente utilizando também, que é um fator fundamental que eu falei anteriormente, se a gente compreende a cooperação de verdade, como ela de fato acontece, ou seja, juiz com as partes, a gente usa o artigo 297, que é o juiz efetivará a tutela. Ou então 139, que que o juiz velará pela duração razoável do processo. Percebam, se a gente entende esse conceito como algo subjetivo, como algo que não acontece na prática, a gente sucumbe a ele. A gente sucumbe. Então, se eu tenho algo que me permita exigir, perceba, eu posso exigir e ele pode fazer. Posso exigir e ele pode fazer. Nada mais justo. Eu exijo, eu requeiro, na verdade, requeiro, e ele poderá fazer. E está lá previsto. Não é um favor entre amigos, é o uso do código. E esse uso é o uso cooperativo. Partes e juiz, não é parte entre partes. E eu bato muito nessa tecla que eu vejo pouca utilização. E eu sempre vejo ao autor, ao réu, e nós como autores, nós como réus, indicamos para o juiz. Excelência, você pode fazer isso com base no 139, com 297. Eu preciso disso. Se você não pensar assim, não entender dessa forma, eu penso assim. Nós, enquanto partes, temos que ser, se for autor, para tutelar o máximo possível, se for réu, nas hipóteses que a gente puder. Mas a gente precisa, o que a gente precisa? Qual é a finalidade disso tudo? Tutelar o direito, gente. Tutelar o direito. E é isso que a tutela provisória se propõe para o processo, ao processo, para o direito imobiliário, para o direito civil, para o direito, seja lá o que for. Ela é uma técnica poderosíssima para todos os ramos. E se a gente souber os institutos, a gente pode aplicar para tudo que é lugar. A grande questão é que a gente tem que parar isso na minha opinião aqui, parar com aquela ideia de que é só pedir. A gente tem que provar probabilidade e a gente tem que demonstrar o perigo da demora. Não adianta fazer 5 páginas de demonstração se não tem prova. Se fizer uma página com as provas suficientes e indicar, eu acho que o magistrado com um bom tom, ele vai olhar aquilo e mesmo para negar, perceba, e mesmo para negar ele tem que fundamentar. Então, você tem que deixar ele contra a parede, para que de alguma forma ele possa pelo menos ficar constrangido em negar algo que é evidente ou urgente e tudo mais. E por fim, já me finalizando aqui, no tempo que eu me propus aqui, uma coisa que eu não falei, que eu lembrei aqui agora, é que quando a tutela provisória pode ser concedida em sentença, confirmada em sentença e revogada em sentença. Tá, mas o que importa isso? Importa que a apelação, que em regra tem efeito suspensivo, naquele ponto não operará efeito. Olha que maravilha! O processo prossegue, vai ter recurso, pode demorar 10, 15, 20 anos. Até da família real estava julgando aqui dia desses, no STF, e a tutela provisória, se tivesse concedida ali, imagine, opera efeito. Então, assim, o que a gente busca é o que eu já repito, e sou exaustivo quanto a isso. É a tutela daquele direito. E se ele pode ser feito de forma provisória, eu antecipo através da técnica antecipatória e dou ao cliente ou ao autor réu o que ele demonstra. Porque nosso papel, na verdade, é esse. Né? Então, eu acho que esse mecanismo é formidável, se bem aplicado, e exigindo do magistrado, e aqui o magistrado, o juízo como geral, com base no 139, 297, artigo 6º, não estou falando como um tom de retórica, é um tom previsto, legal, pouco utilizado, e que abre caminho não só para a RESP, por violação, e poderá abrir caminho para o STF, com uma derivação da cooperação com base no contraditório, que é matriz constitucional. Então, a gente tem que estar jogando o jogo de agora, cognição sumária agora, e se for exauriente, lá na frente. Então, a gente não pode pensar o processo
somente no início com a inversão do ônus, mas sim na sua exaustão. Bom, eu acho que era isso que eu tinha me proposto para falar. Caso tenha, enfim, alguma dúvida, alguma discussão, alguma reflexão, fico à disposição e registro novamente meu agradecimento à ABAME, às pessoas da professora Fátima, Sidney e a todos os presentes que me ouviram aqui, soltando aqui sobre esse tema. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado, doutor Ives. Muito boa a sua exposição, muito didática, trazendo essa diferença de tutelas, essa unificação que o novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo assim, fez. E eu quero, sem maiores delongas, passar para os colegas. Eu acho que o doutor Pedroso fez o sinal ali, que ele tem um questionamento a fazer. Por favor, doutor Pedroso. Então, sobre a exposição, foi muito clara, como você mesmo disse, muito didática. Eu me dou por satisfeito. Muito boa mesmo a apresentação do doutor. Obrigado. A doutora Paula elogia aqui também, reitero as palavras do doutor Sidney, excelente exposição, excelente, parabéns também à doutora Luísa, e, enfim, muitos elogios. Doutora Fátima. Como eu tinha dito, doutor Ives e professor Ives, né, ele tem a clareza, muito didático, né, é um tema extremamente pujante e que necessitaria, assim, a gente, se tivesse tempo, doutor Ives, um curso, que eu já deixo aqui uma semente, para fazermos aqui na ABAME. Eu acho que o seu tema merece um curso completo, né? Porque poderíamos colocar várias hipóteses, vários casos concretos, analisar vários casos concretos. E até a própria luz da jurisprudência, né, professora? Com certeza, com certeza. Porque é o que a gente se preocupa, não é só analisar academicamente, e sim o aspecto pragmaticamente, que é isso que a gente precisa. Exato. E eu acho que nós vamos ter uma aceitação muito interessante, nossos associados, até os que não são associados, porque os nossos cursos são abertos. Então, depois eu vou conversar com o senhor, junto com o nosso presidente, doutor Sidney, para a gente organizar uma ementa interessante e oferecer aqui na ABAME. O que o senhor acha, doutor Pedroso? O senhor concorda? Seu microfone está fechado. Claro, a ABAME tem que direcionar, após essa retomada de uma normalidade, para atingir, já que ela é de caráter nacional. Temos que proporcionar aos colegas advogados do interior que queiram se filiar esses momentos de crescimento na carreira, inclusive considerando o aspecto da ABAME jovem. Tá? Muito boa ideia, vamos em frente. Isso, exatamente. Então, quero, inclusive, agradecer também aos meus colegas do escritório Bucamorando, que eu estou vendo aqui, que estão prestigiando a nossa palestra da ABAME, né? Estou vendo a doutora Luciana, a doutora Luísa, o Lucas, o doutor Rodrigo, o doutor Daniel Bucar. Fico muito feliz, Guilherme Santoro. Estou muito feliz de vocês todos estarem aqui prestigiando o doutor Ives e a nossa ABAME, né? Mas Fátima, convite da ABAME tem que cumprir, não tem essa. Tem que cumprir. A gente está aqui para isso. Inclusive, o que a gente puder ajudar aqui, não só na minha pessoa, mas enquanto escritório, a gente está aqui sempre disponível, porque é um prazer falar para vocês. É o que o doutor Pedroso disse, né? Nós estamos nessa geração, vocês é uma jovem geração de advogados que só nos orgulha muito. Né? Fico muito feliz de estar participando, né, desse novo momento na nossa associação. Isso é muito bom, né, doutor Sidney? Com certeza. Bom. E as palavras do doutor Sérgio Miralho também, que diz: agradeço o compartilhamento do saber, doutor Ives. O doutor Emílio, que é o nosso tesoureiro da ABAME, querido doutor Emílio, muito boa exposição, parabéns, parabéns.
realmente com Estou vendo muita que o doutor didática. Sérgio, inclusive, é meu aluno. Quero também agradecer a presença dele, doutor Márcio, que também está presente, é nosso aluno da pós-graduação. Fico feliz de vê-los aqui também com a gente aqui na BAME. Isso é muito bom, muito gratificante. Agradeço a presença deles aqui com a gente também. E até peço desculpas se eu não estiver visualizando os outros. Eu quero aqui agradecer a presença deles. Isso. Doutor Sérgio Miralha, Guapimirim, Rio de Janeiro. É, isso mesmo. Doutor Ives, não é convite, não, é uma intimação, hein? É. Não, nós vamos marcar assim, vamos organizar esse curso. E se não obedecer, estabiliza, né? Tem que fazer para continuar. Doutora Sula, tem alguma pergunta, doutora Sula? Doutora Sula é muito participativa, muito presente, nossa associada. Quer fazer alguma indagação, doutora Sula? Oi, boa noite a todos. Obrigada, Fátima, por estar aqui ouvindo e, como ele diz, a gente sempre aprende, né? É isso aí. Muito obrigada, excelente palestra. Um abraço a todos. Obrigada, você também, querida. Doutor Sidney, transfiro então para o senhor. Quero mais uma vez agradecer ao doutor Ives por estar aqui com a gente, presente nesse dia, nessa noite, e a todos os demais associados. Nós estamos preparando aqui a BAME uma surpresa para vocês, só não vou contar hoje. Sidney? Uma porque senão não é surpresa, né? Surpresa muito boa. Acho que na próxima terça-feira, de repente, eu já falo, mas hoje eu não vou falar, não. Só até essa terça-feira. Vamos ficar na expectativa. Na verdade, o doutor Sidney que está na frente da locomotiva, ele que vai dar a notícia, não eu, só vou acompanhar. Isso. Então vamos com a palavra, Sidney. Só mais um pouquinho, semana que vem, quem sabe, a gente já dá essa notícia. Mas, olha, com muita satisfação, doutor Ives, sua presença, sua exposição, os colegas aqui demonstraram pelos elogios. E eu quero dizer o seguinte, que nossos eventos sempre há uma tradição na BAME, e os nossos eventos às terças-feiras de forma presencial. Por força da pandemia, nós estamos fazendo as nossas lives. Agora, a ideia da professora Fátima, do curso, com esse tema tão palpitante, não tenha dúvida que nós vamos, em breve, mesmo de forma virtual, viabilizar esse curso, que eu acho que é muito importante, muito interessante, o aprofundamento desse tema. O doutor Ives, eu só se sinta intimado já. É claro. Ok? Eu quero, então, agradecer a todos os presentes, muito, em nome da nossa vice-presidente, a doutora Nancy Henriques, que aqui está presente, e desejar a todos muita saúde, paz, até o nosso próximo encontro. Doutor Ives, mais uma vez, muito obrigado, muito agradecimento em nome da BAME, e até o próximo encontro nosso. Saúde. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom ver vocês. Oi, Emílio. Boa noite, Nilza. Boa noite, Sidney.